A paz do Senhor. Bom, devido ao estado de quarentena, ou melhor, do afastamento social que estamos enfrentando durante esses dias, os nossos cultos sofreram algumas alterações. E por conta disso, nós estamos fazendo um breve resumo das lições, dessas últimas 2 lições que já está para finalizar o trimestre, e nada mais justo de que nós darmos continuidade à nossa EBD. Bom, mas antes de falarmos acerca da nossa lição, que será a lição 12, eu quero falar-vos acerca da Assembleia na Carpintaria. Conta que houve uma certa assembleia estranha e diferente, onde as ferramentas se juntaram para acertar as suas diferenças. O martelo exercia a presidência, mas ele foi notificado que teria que renunciar. As causas? Ele fazia demasiado barulho e sempre golpeava todos. Mas o martelo aceitou as suas culpas, mas disse também que deveriam expulsar o parafuso, porque ele dava muitas voltas para conseguir aquilo que ele tanto queria. E o parafuso, por sua vez, aceitou, mas disse também que deveria expulsar a lixa, já que ela era muito áspera no tratar com todos, estando sempre em atrito. E a lixa acatou, no entanto ela pediu também que o metro fosse expulso, já que media a todos de acordo com seu cumprimento, achando que somente ele era o certo. E de repente o carpinteiro ele entra na carpintaria, junta todas as ferramentas e começa a trabalhar. Utilizou o martelo, o parafuso, a lixa, o metro, e aquela rústica madeira se transformou em um lindo móvel. E quando mais tarde a carpintaria ficou novamente sozinha, a assembleia foi retomada. Então começaram novamente a discussão. Então o serrote ele pede a palavra e diz: Senhores, ficou bem claro que todos nós possuímos defeito. No entanto, o carpinteiro ele trabalha com as nossas qualidades. Ele trabalha com aquilo que nós temos de melhor. Se nós focarmos apenas nos defeitos um do outro, nada a gente vai conseguir produzir. Mas se focarmos nas qualidades, iremos produzir móveis de grande valor. Foi então que a carpintaria entendeu, que as ferramentas entenderam que quando elas se uniam, elas poderiam fazer coisas de grande valor. Foi então que elas perceberam que unidos elas conseguiam produzir coisas boas e valiosas. Então o martelo ele era forte, o parafuso unido dava força, a lixa ela limava e o metro era preciso. Então eles se sentiram importantes por fazerem parte daquela carpintaria. Então eles reconheceram que quando eles trabalhavam em equipe, o mundo tinha a ganhar. Da mesma forma somos nós. Quando nós nos focamos apenas nos defeitos do nosso próximo, nós deixamos de produzir algo de valor. Porque nós sabemos que todos nós temos defeito. Mas se nós focarmos nas qualidades um dos outros, principalmente o reino dos céus tende a ganhar. E nós sabemos que o carpinteiro Jesus Cristo, ele trabalha com as nossas qualidades e não com os nossos defeitos. Então que a gente não venha focar nos defeitos um do outro, mas que a gente venha focar nas nossas qualidades. E assim o reino dos céus tende a ganhar e a gente vai produzir muitas coisas boas para o reino dos céus. E devemos entender e compreender que unidos nós somos mais fortes. O pastor ele não pode fazer tudo sozinho. Ele depende de mim e de você como ferramentas de Cristo para o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. E quando nós compreendemos isso, a obra do Senhor tende a ganhar. E nós crescemos como pessoa e também espiritualmente. Amém? Na última lição que nós tivemos presencial, nós falamos acerca do homem do pecado, que é o anticristo. Trabalhamos qual era a sua missão aqui na terra, que era opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Cristo e também à igreja. E por fim falamos sobre o seu fim, que se dará na batalha do Armagedon, quando Cristo, juntamente com a igreja, virá defender a nação de Israel. Se na lição 11 nós falamos do homem do pecado, que é o anticristo, na lição 12 nós iremos trabalhar o homem perfeito, que é Jesus Cristo. E o título da lição é Jesus, o homem perfeito. Bom, irei ler apenas o texto áureo e a verdade prática. E a lição, a leitura bíblica em classe, os irmãos, cada um pode ler, que se encontra no livro de Lucas,
no seu capítulo 2, versículo do 40 ao 52. Amém? O textuário nos diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Está escrito no livro de Lucas, no seu capítulo 2, versículo 52. Verdade prática nos diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeita e plena. Amém? Então, a nossa lição ela vai estar distribuída em 3 tópicos. O primeiro tópico nós iremos falar sobre a divindade de Jesus. O segundo vai falarmos sobre a humanidade de Jesus. E o terceiro, assinalar a perfeição de Jesus Cristo. Amém? Bom, o nosso primeiro tópico do qual nós vamos trabalhar hoje, darmos início à nossa lição, vai falar sobre Jesus, verdadeiro Deus. Ele está dividido em 3 subtópicos, que vai falar sobre sua eternidade com o Pai. O segundo vai falar sobre seus atributos, grandezas e perfeições. E o terceiro vai falar que esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Então, nós iremos apenas fazer um breve resumo desses 3 subtópicos. Bom, para iniciarmos, falar do primeiro subtópico, que fala sobre sua eternidade ao lado do Pai, o dicionário Aurélio, ele vai trazer a definição para a eternidade, que vai dizer qualidade de eterno. E quando nós procuramos saber o significado de eterno, diz o seguinte: que não tem fim, que dura sempre, imortal, imutável. E ele bota o eterno, ponto, Deus. Quando falamos de eternidade, sempre houve uma busca por parte dos filósofos para tentar compreender e entender o que é eternidade. E os principais filósofos que tentaram descobrir o que seria essa tal eternidade foram os filósofos gregos, que eles timidamente puseram a se questionar sobre essa questão de eternidade, mas eles não compreendiam de fato o que seria eterno, o que significava eternidade. Então, os seus deuses gregos, que para eles eram temporais, que era que sujeita ao capricho do tempo, até mesmo Cronos, o que eles consideravam o deus do tempo que comandava o tempo, esse deus Cronos, segundo a mitologia grega, fazia os jovens envelhecerem, pegava o presente e jogava no arquivo morto, mas todos eles chegaram ao fim. Então esses filósofos começaram a se questionar do que é eternidade, o que é eterno. E algo curioso é que todos eles não conseguiram entender e compreender o que é eternidade e que é um ser eterno. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela não se preocupa em comprovar a existência de Deus, nem tampouco mostrar que Deus é eterno. Ele é eterno, ele é Deus, e isso já é suficiente, e nada ou ninguém vai dizer ao contrário. Primeiro, o livro de Gênesis, ele já começa dizendo que no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: no princípio criou Deus. Pronto, é um fato estabelecido, que Deus existe antes de tudo e de todas as coisas. Deus criou o tempo, Deus criou tudo que nós vemos, as coisas visíveis e invisíveis. Então Deus, ele existe até mesmo antes do tempo. Então a definição de eternidade, quando falamos de eternidade, remete-se ao nosso Deus, que Deus é eterno. É um dos atributos incomunicáveis dos quais Deus possui a sua eternidade. Por volta de 1909, com a chegada dos primeiros missionários, fundadores da Assembleia de Deus, ficou claro que a igreja ela precisava dar uma declaração da sua fé. Elas queriam, nós não sabemos o motivo exato, o porquê eles se preocuparam em mostrar no que eles acreditavam ou no que eles criam. Então, por volta de 1919, foi lançado um artigo lá do jornal Boa Semente, por um dos missionários, pai da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então, foi lançado o Cremos, o que nós cremos, ou credo. Que todas as vezes quando alguém vai se batizar,
sempre é dito aquele credo, aquele cremos. E ele está dividido em 16 parágrafos. E o terceiro parágrafo vai dizer o seguinte: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus e plenamente homem. Dessa forma, nós afirmamos claramente que cremos que Jesus Cristo é Deus. E João, no capítulo 1, versículo 1, ele vai nos dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João nos dá uma clara ideia da existência de Jesus Cristo na eternidade junto com o Pai. Ele operava juntamente com Deus na criação de tudo e de todas as coisas. Então, a sua eternidade com o Pai é um fato nítido e não tem do que se questionar. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Quando Deus ele vai fazer o homem lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer o quê? Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Esse façamos é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é uma ação que ainda não foi realizada e para realizar-se depende de outra pessoa. Então a gente volta para o livro de João. João diz que o seguinte, que todas as coisas foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo ele já atuava juntamente com o Pai desde a eternidade. Então Jesus Cristo ele estava atuando na construção de tudo e de todas as coisas visíveis e invisíveis juntamente com o Pai. Então Jesus Cristo jamais esteve sujeito ao tempo, ele é eterno. É um dos atributos que possui a Trindade Santa, é a eternidade. Então antes de Jesus vir à Terra, ele estava na eternidade ao lado do Pai, operando, ativo na criação de tudo, no operar de todas as coisas, juntamente com o seu Pai. E quando falamos da genealogia de Jesus Cristo como homem, nós percebemos as suas raízes da sua família, entendeu? No entanto, quando nós falamos de Jesus Cristo, Deus eterno não possui nenhum tipo de genealogia, porque ele existe e acabou desde a eternidade. Ele comanda tudo e todas as coisas. Então o primeiro tópico fala sobre sua eternidade ao lado do Pai. Então Jesus Cristo ele sempre esteve ativo, operando juntamente com Deus na criação de tudo e de todas as coisas. Amém? No segundo subtópico vai falar sobre seus atributos, grandezas e perfeições. Nós já falamos sobre essa questão dos atributos de Deus e já falamos sobre a questão dos atributos comunicáveis, que é aquilo que Deus nos transmite, nos permite ter, e também os incomunicáveis, que é dele e ele não divide com ninguém. Então Jesus Cristo, como Deus, também possui os mesmos atributos. E para iniciarmos, fala sobre a vida. E no livro de João, no seu capítulo 1, versículo 4, vai dizer que a vida estava nele. Então, Jesus Cristo, um dos seus atributos é a vida. Ele dá a vida e também dá a vida eterna. Nós percebemos em algumas passagens bíblicas que ele devolveu a vida ao filho da viúva. Ele também devolveu a vida ao seu amigo Lázaro e também nos dá o direito da vida eterna. Quando ele morreu na cruz, ele deu a mim, a você e a todos aqueles que nele crê, tenha a vida eterna. E nós sabemos também que existe a vida espiritual, que o mundo estava perdido. E ele, com sua morte, ele trouxe a vida para o mundo. Então, Jesus Cristo é o único homem perfeito e justo que é capaz de dar a vida. E também no livro de João, no seu capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o único homem capaz de se tornar um caminho para todos aqueles que estão perdidos. Jesus Cristo é a única verdade para o mundo cheio de mentiras. E Jesus Cristo é a vida, como eu acabei de falar. Jesus Cristo também ele possui a imutabilidade. A imutabilidade nós sabemos que lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Jesus ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu e você mudamos.
mudamos comportamentos diários, deixamos de amar uma pessoa devido às suas atitudes ou que ela fez alguma coisa com a gente. No entanto, o nosso Cristo, ele não muda. Não importa o que eu e você venhamos a fazer, ele continua nos amando. Ele continua sempre estando do nosso lado. Ele não muda porque nós mudamos. Ele não muda porque nós falhamos. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Então a qualidade, ele vive em constância, ele não muda em hipótese alguma. Então somente a qualidade de um Deus tremendo que é incapaz de mudar, mesmo diante das falhas do homem. Somente Jesus Cristo. Aqui fala também sobre a onipotência, fala do poder de Deus, do poder que Jesus Cristo também tinha. E a questão do poder, nós percebemos que lá no livro de Mateus, no seu capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer que todo o poder foi dado a ele, tanto na terra como no céu. Então era um Deus que ele tinha poder. E também vai falar sobre a sua questão da sua onipresença. Ele poderia estar em vários momentos, em vários lugares. E ele vai dizer para a gente também, lá no livro de Mateus, no capítulo 18 e 20, que ele vai dizer que onde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele vai se fazer presente. E ele ainda também nos garante, no livro de Mateus, no capítulo 28 e versículo 20, que ele estará conosco desde a consumação dos séculos. Então é uma garantia que ele estará com a gente. Então ele tem a onipresença. E também não podemos deixar de falar sobre a questão de perdoar pecado e a onisciência. Quando trouxeram para ele um paralítico, lá em Cafarnaum, e ele falou, perdoados estão os teus pecados. Ele perdoa pecado. E aqueles escribas começaram a blasfemar, dizendo que ele estava blasfemando. E a Bíblia diz que ele, conhecendo o coração desses escribas, vai dizer, por que cogita o mal dentro de vós, do vosso coração? Então, Jesus Cristo, ele tinha o poder da onisciência. Ele conhecia tudo e todas as coisas. Nós percebemos que Jesus Cristo, ele possui todos os atributos e perfeições e grandezas. E somente um Deus é capaz de possuir todas essas coisas. Nós vamos observar que Jesus Cristo, ele possui atributos e qualidades das quais ele vai se tornar uma ponte sobre as águas revoltas das nossas vidas. Então, no subtópico 2, fala sobre seus atributos, grandezas e perfeições. Então, ele dá vida eterna, ele dá vida em abundância, ele é imutável, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é Deus. Ele pode suprir tudo que nós precisamos, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o único que possui poder na terra e nos céus. Então, Jesus Cristo, ele é Deus por excelência. E somente ele é capaz de transformar a vida de um homem. Porque ele é o homem perfeito. Ele é o Deus perfeito. E que a gente venha compreender que a grandeza e a perfeição de Deus não é algo que pode ser mudada. Deus, Jesus Cristo, ele não muda sua conduta como Deus para com as nossas vidas. Ele continua operando. A questão é que eu e você paramos de dar lugar para que o Senhor venha operar da forma e da maneira que Ele quer. Porque Ele continua imutável, Ele continua onipotente, onipresente, onisciente. Ele continua dando vida, Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade. Agora, infelizmente, a humanidade não reconhece o caminho, não reconhece a verdade. Não reconhece que Ele quer dar vida, e principalmente a vida eterna. Então, esses são os atributos e grandeza e perfeição de Jesus Cristo. No subtópico 3 vai falar sobre esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando falamos de glória, temos o significado de bem-aventurança divina, de esplendor, basicamente de uma veneração ou adoração a alguém que fez algum feito. E quando nós falamos de glória, nós percebemos que a glória do Senhor no Velho Testamento era mostrada de todas as maneiras, principalmente em fenômenos da natureza. O Senhor fazia trovejar, fazia cair fogo do céu, eram coisas sobrenaturais. E a glória de Deus é algo que é apenas dele. Aí faz parte daqueles atributos incomunicáveis. Então Jesus Cristo, antes da sua encarnação, ele era igual a Deus.
Então ele também possuía toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus Cristo, ele era adorado nos céus. Jesus Cristo era venerado nos céus. E aí, quando nós partimos para essa questão do autoesvaziamento do Senhor, é que entra a palavra gnose, que ele é atribuído ao esvaziamento que Cristo teve. Cristo vai se esvaziar de si mesmo, da sua glória, da sua majestade, mas não da sua divindade. Ele não vai trocar a sua divindade pela humanidade, de forma alguma. Ele vai deixar a glória celestial de face a face com o Pai, para agora ele viver exclusivamente a vontade do Pai aqui na terra como homem. No livro de Filipenses, no seu capítulo 2 e versículo 7, vai dizer o seguinte: esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Jesus, ele cessou de sua face diante de Deus, de viver a sua glória, de ser adorado. E como em Filipenses 2:8 também vai dizer o seguinte: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus Cristo, ele vai esvaziar-se da sua glória, de ser adorado, de ser venerado. No entanto, ele não vai deixar a sua divindade. Tanto é que a gente vai perceber isso desde o início. Quando Jesus Cristo, ele é batizado, o que acontece? Uma voz ecoa do céu dizendo que esse é o Filho amado de Deus. Este é meu Filho amado. Não é? E nós observamos também que quando Jesus está lá no deserto para ser tentado, Satanás, ele afirma lá no capítulo 4 de Mateus, e versículo 4, dizendo que se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E quando Jesus também lá no livro de Mateus vai expulsar um demônio de um gadareno, o gadareno endemoniado, os demônios vão reconhecer que Cristo é o Filho de Deus e pergunta: porque o que temos contigo, Filho de Deus, que vem nos atormentar antes do tempo? Então até o diabo, ele sabia da divindade de Jesus Cristo. Ele estava aqui como um homem, ele esvaziou-se da sua glória, de receber toda a glória celestial para se tornar um homem. Mas ele não deixou a sua divindade. E num ato mais supremo da sua humildade, é que o Deus do universo, o Deus criador, ele vai morrer pela sua criatura, pela sua criação. Então, quando falamos de que Jesus esvaziou-se da sua glória, é o gnose, que ele vai fazer o autoesvaziamento, ele vai deixar de estar no céu, sendo adorado, sendo que seja rendendo graças e glórias a ele. Porque nós sabemos que Deus, ele não precisa da nossa glória. Porque a Deus é atribuído toda a glória e toda a honra, independente de mim e de você. E nós somos feitos para adorar o Senhor. Mas se eu e você não adorar, isso não vai alterar nada em Deus. Mas quando nós glorificamos, nós estamos dizendo para Ele que reconhecemos que nada somos. Que tudo e todas as coisas é para Ele, que tudo que acontece é por um intermédio dEle. Por isso que a Bíblia fala que Ele não dá sua glória a ninguém, porque ninguém é digno de veneração. Porque quando se partirmos para o dicionário, vai dizer que glória é uma veneração para alguém que faz algo por outra pessoa. E a gente sabe que nós não somos capazes de fazer nada de bom. E o pouco que nós fazemos é mediante a presença do Senhor. E nem isso nós temos mérito. Então toda a honra, toda a glória e todo o louvor é somente dado ao nosso Cristo. Então foi essa glória que Jesus Cristo abandonou. Mas quando falamos de gnose, a gente não tem que só se pegar naquilo que Jesus Cristo abandonou a sua glória, mas também aquilo que também ele se encarnou aqui na terra, que foi o Salvador, que foi um homem como qualquer outro, mas que sofreu por amor a minha vida e a tua vida. Então Jesus Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, de receber toda a veneração, toda a adoração, mas não da sua divindade. Por isso que falamos que aqui na terra ele era 100% Deus e 100% homem. Amém? Então esse foi o nosso primeiro tópico. Nós iremos trabalhar posteriormente agora o segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E nós iremos compreender e entender
esse verdadeiro homem que morreu na cruz para nos dar a salvação.